Oiê, tudo bem? Bom, olha para aqui de novo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os consumidores. Então, na aula passada falamos sobre os produtores, que demos o exemplo das plantas que se alimentam por fotossíntese, que é pelo sol, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os consumidores. Quem são esses consumidores? Quando um organismo se alimenta de uma planta, ele consome energia e a matéria presente nela, que foram produzidas na fotossíntese. Organismos assim são os consumidores, e eles ocupam o segundo até o penúltimo nível trófico de qualquer cadeia alimentar. Antes deles estão os produtores e, por último, estão os decompositores. Então, eles estão no meio entre produtores e decompositores. Aqui no meio existem os consumidores, aqueles em que consomem. Como não produzem o próprio alimento, os consumidores são heterótrofos. Então, nós vimos que os produtores são autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, e os consumidores, eles vão ser heterótrofos. A palavra heterótrofos também é de origem grega e é composta também em duas partes, então eu posso dividi-la também em dois pedaços. O primeiro pedaço nós dividimos em hétero, que está aqui, ó. Hétero. E o que ele significa? Diferente, outro. E trófos, alimentação e nutrição. Então, eles são aqueles que se alimentam de outro ser, não de si mesmo, de outro ser vivo. Dessa forma, os heterótrofos são aqueles que se alimentam de outro ser, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de um outro ser vivo para estar se alimentando. Existem consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, quintenários e assim vai. Existem vários tipos de consumidores. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, que são as plantas. Então, eles são herbívoros, em sua maioria, ou seja, alimentam-se somente de vegetais, de plantinhas, tá bom? Os herbívoros só comem as plantas. Além disso, em uma cadeia alimentar, um ser vivo que não é herbívoro se alimenta de um organismo produtor. Ele também será um consumidor primário. Veja alguns exemplos. Vai baixar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Nos próximos níveis tróficos, os consumidores da sequência da cadeia alimentar são chamados também de herbívoros. De carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros animais, que se alimentam de carne, certo? Eles costumam ser animais predadores, já que têm que caçar outros animais para obter alimento. O gafanhoto, mostrado na página anterior, é um consumidor primário, pois ele se alimenta de uma planta, um organismo produtor. Então, como é classificado o ser vivo que se alimenta do gafanhoto? Como será que ele é classificado? Pense um pouquinho. A libélula, por se alimentar do gafanhoto, é considerada um consumidor secundário. Em seguida, o camaleão, ao se alimentar da libélula, ele se torna um consumidor terciário. Então, ele é o terceiro que está nessa cadeia alimentar. E, por fim, alimentando-se do caminhão,
camaleão, a serpente assume o lugar de consumir o quarto lugar dessa cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela vai passando de passo a passo, de um para o outro. Ó, deixa eu achar aqui para vocês de novo. Onde estão essa cadeia alimentar que a Pro está falando? Aqui, ó. Então, aqui nós temos os produtores, que são as plantas, que se produz de alimento próprio e pela fotossíntese. Depois, aqui nós temos um gafanhoto. Esse gafanhoto, ele é o primeiro a se alimentar, e ele se alimenta de quem primeiro? Dos produtores. Depois, lá ele fala da libélula, né? Mas aqui não é uma libélula, aqui é um ratinho. Esse ratinho, ele consegue comer o gafanhoto, certo? Aqui tá mais para louva a Deus do que gafanhoto, né? Mas enfim. E ele se alimenta dele. Então, ele é o secundário, ele é o segundo que está se alimentando. Depois, o terceiro que vai se alimentar de um outro animal, aqui no caso, é a serpente. Então, a serpente come o rato, certo? Então, ela é a terceira a comer, ó. Primeira a comer, segundo, terceiro. E por último, aqui nesse caso, temos o gavião, que é o quartenário, que fica em quarto lugar. Então, o gavião come a serpente, que come o rato, que come o gafanhoto, louva a Deus, que come as plantas. Certo? Deu para entender qual é essa sequência? Voltando lá para baixo agora. Então, aqui. Assim, é possível perceber a dependência que cada nível da cadeia tem em relação aos outros. São como elos de uma corrente, todos atrelados, então a corrente é sempre uma atrelada à outra, e é igual à cadeia alimentar, um necessita do outro para sobreviver. Qualquer efeito de um dos níveis pode afetar a cadeia inteira. Então, se não existir mais as plantas, o que vai acontecer? Vai haver cadeia alimentar? Não vai. Uma porque são as plantas que trazem o nosso oxigênio. Não tendo oxigênio, nenhum ser vivo consegue sobreviver. Certo? Então, dá para perceber que um sempre necessita do outro. E aqui? Você certamente já percebeu que todos os níveis de uma cadeia alimentar estão conectados, não é mesmo? Quando algo ou alguém interfere no equilíbrio da natureza, aumentando ou diminuindo uma população, haverá influências em toda a cadeia alimentar, da qual ela faz parte. Então, olha aqui. Um sempre necessita do outro. Ó, a vaquinha, a anta e o gafanhoto, eles estão se alimentando do quê? Das plantas, certo? A libélula, o camaleão e a serpente, um se alimenta do outro. Então, a libélula se alimenta do gafanhoto, o gafanhoto se alimenta da planta, o camaleão se alimenta da libélula e a serpente se alimenta do camaleão. Tá bom? E aí, aqui, nós temos mais algumas atividades. São muitas atividades aqui para vocês estarem realizando. Então, hoje, como vocês já têm uma experiência para estar fazendo, já tem a primeira atividade lá em cima para estar realizando da página 140, se eu não me engano. Vocês hoje só vão fazer mais essa atividade, tá bom? Só a número 1, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como que é a atividade 1. E aí, na próxima aula, a gente termina as outras atividades, tá bom? Imagine a seguinte situação. Em uma floresta, todos os seres vivos viviam em harmonia, em felicidade. Harmonia é feliz. E havia alimento disponível para todos os animais.
Certo dia, em um povoado próximo, as pessoas passaram a caçar serpentes da floresta para produzir roupas e calçados com a pele delas. Então, eles caçavam as serpentes para arrancar a pele delas e confeccionar roupas ou calçados. Com a temporada de caça, a população da serpente da floresta, que antes estava em equilíbrio, diminuiu bastante. Considere ainda essas informações. Primeira. As serpentes se alimentam de sapos e de outros animais. Com a diminuição da população da serpente, a população de sapos aumentou consideravelmente. Segundo tópico. Os sapos se alimentam de insetos, e com tantos sapos comendo, pode acabar faltando inseto para outras espécies, que também se alimentam deles, como alguns pássaros. Terceiro. As serpentes também se alimentam de roedores, como os ratos. Com a diminuição da população das serpentes, a população de rato pode aumentar e precisar buscar alimento em outras regiões. Então, com base nessas informações apresentadas, retire as imagens da página 27 do material de apoio e complete corretamente os esquemas a seguir. Então, vão lá de novo no material de apoio, lá nas últimas páginas da própria apostila de vocês, e vão pegar essas imagens e montar o esqueminha aqui que vocês precisam. Lembre-se de colocar setas. As setas precisam ser vermelhas, que indicam a população que diminuíram. As azuis, a população que aumentaram. E as amarelas, o sentido do fluxo de energia da cadeia alimentar. Quem alimenta de quem? Então, vamos lá de novo. 3 cores vocês precisam. Vermelha, azul e amarela. A vermelha, vocês vão indicar qual é a população que diminuiu. Qual é o animal que diminuiu? Segundo, qual é o animal que aumentou? Quais são os animais que aumentaram? A quantidade de animal que aumentou. E terceira, que é a amarela, vocês vão mostrar qual é o ciclo dessa cadeia alimentar. Então, quem come quem, tá bom? Então, são 3 coisinhas para fazer aí. Presta atenção. E por último, a letrinha B, que provavelmente está lá na página 147. Com o aumento da população de sapos, o que pode acontecer com a população dos pássaros que se alimentam de insetos? Como eles poderiam sobreviver? Então, aqui, vocês vão escrever. Tem lá no textinho do número 1, falando sobre isso. O que vai acontecer com a alimentação dos pássaros com o aumento dos sapos? Tá? E como que esses pássaros, então, poderiam sobreviver? Tá bom? Então, espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Ela foi super produtiva, tenho certeza disso. Aprova estar na live, esperando vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à cadeia alimentar, em relação aos produtores, em relação aos consumidores, tá bom? Então, a Pro espera vocês. Primeiro, tentem terminar toda a atividade para estar entrando na live, tá bom? E qualquer dúvida, a Pro vai estar aqui à disposição, tá bom? Essa semana é uma semana curtinha, nós vamos só até quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, dia 1º de maio é dia do trabalho, dia do trabalhador, e nós ficamos em casa descansando. Já estamos em casa descansando, né? Por motivos da nossa situação atual do nosso país, né? Que é da Covid. Mas acredito que isso logo, logo vai passar, a gente vai estar juntinho de novo, matando a saudade, um abraçando o outro, brincando com um amigo, né? Mas enquanto isso não acontece, fique em casa
e não esqueça de tomar todos os cuidados necessários, certo? Então é isso, a gente se vê já já na live, tá bom? Então, um beijinho para vocês.